Boa noite. Antes de começar a compartilhar a palavra, eu gostaria de compartilhar algumas bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. A última vez que eu estive aqui foi em junho, então algumas coisas têm acontecido, Deus tem trabalhado aí. Uma das coisas, a gente se mudou, a gente está numa nova casa, perto do Paulinho agora, quase vizinho do Paulinho. E isso tem sido um resultado de muitas orações, né, procura por casa, imóvel, que pudesse nos dar um conforto, uma comodidade, receber, né, nossos irmãos, amigos em casa. E faz um mês recém que a gente se mudou, então a gente está muito feliz com isso. Também em agosto eu fiz um curso de arbitragem de basquete pela Federação Gaúcha de Basquete, e no momento estou fazendo alguns estágios, apitando alguns jogos, a maioria em Porto Alegre. Sempre dá um frio na barriga ir para Porto Alegre, mas Deus tem trabalhado, né? Deus tem estado à frente, capacitado para isso. E basquete é uma coisa que, para quem não sabe, eu joguei por muitos anos, né? E meu desejo é servir a Deus no ministério. Estou estudando teologia, ano que vem é o último ano no Seminário Bíblico do Sul, aqui em Novo Hamburgo, e se Deus permitir, né, abrir as portas do ministério em Sapiranga, ou onde Ele nos conduzir, a gente está aí para servir a Deus. E também a arbitragem é um hobby, né, algo para ajudar o nosso sustento também. Então são algumas coisas que Deus tem feito, né, em nossas vidas. Com essas mudanças também de casa, tive a oportunidade logo na primeira semana de encontrar ex-colegas e testemunhar do Evangelho para essas pessoas também. Então tem sido muito bom, alguns desafios, algo que Deus tem feito. Bom, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todo o louvor que foi cantado. As músicas têm tudo a ver com a pregação de hoje. A oração do Paulinho tem a ver com o sermão. Ele não é vidente, ninguém aqui, mas é Deus que trabalha por meio do seu Espírito e conduz todas as coisas. Então hoje à noite nós vamos falar sobre Deus estar ao nosso lado, né? Que Deus está sempre conosco. Fotos, perfumes, canções impulsionam a memória na direção de nostalgia, né? Uma sensação de saudade originada por lembranças, momentos que a gente tem vivido no passado, ou de pessoas que estão distantes. Por vezes lembramos de coisas tristes, né, como perdas de entes queridos, lembramos de coisas marcantes, primeiro beijo, casamento, nascimento de filhos, superação de obstáculos e etc. Essa mistura de sentimentos e imagens que habitam a alma pode ser resumida em apenas uma palavra, que é gratidão. Então, muitos momentos, muitas coisas, muitas circunstâncias acontecem em nossa vida, e ao invés de murmurarmos, nós devemos orar para Deus, sabendo que em tudo isso, momentos bons, ruins, Deus está ao nosso lado e Ele deseja que nós sejamos gratos. Então nada que acontece no mundo, nada que acontece em nossa volta, nossa vida, família, foge do controle, foge do conhecimento, foge da soberania, foge do poder de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, né? Ele sabe, Ele conhece, Ele tem todo o poder e Ele tem todo o controle das coisas. Às vezes as pessoas perguntam, aconteceu isso. Deus perdeu o controle. Não, Deus tem o controle. Mas nós não temos as respostas para todos os porquês. Né? Por quê? Por que Deus permitiu isso? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo com tal pessoa? A Bíblia não nos dá essas respostas. Mas em tudo devemos olhar para Deus, agradecer a Deus, sabendo que provações, né, devem gerar em nós alegria,
alegrem-se pelo fato de passarem por diversas provações, porque isso nos ajuda e nos encoraja ao quê? A continuar com o foco no Senhor e a perseverar em todo o tempo. Hoje, o que nós mais ouvimos? Ou quando ligamos a TV, o que nós mais vemos? Coisas ruins, desagradáveis, mortes, guerras, né? Pessoa matando parente, e a lista aí segue, é enorme. Às vezes a gente brinca que quando liga a TV, jorra sangue, né? De tanta coisa ruim, né? De tanta morte, tanta desgraça que a gente vê. Isso não vem do Senhor, isso não significa que Deus perdeu o controle, isso vem da onde? Do coração pecaminoso do ser humano. Isso parte do nosso coração. A gente está fazendo um curso de aconselhamento bíblico, uma parceria da OEC, que é uma instituição de aconselhamento bíblico nos Estados Unidos, em parceria com o seminário, e agora essa semana vai acontecer o segundo módulo, que só é possível fazer quem esteve no primeiro. E então a gente aprendeu uma frase bem interessante, que o problema não é o problema. O problema é o coração do ser humano é o problema, porque é um coração orgulhoso. Jeremias 17:9 fala disso, que o nosso coração é corrupto e orgulhoso, e só Deus é capaz de discernir, de compreender. Então, todos esses momentos, essas situações que acontecem com o ser humano, são momentos que acontecem porque o ser humano está com um coração que arde de ira, de ódio, por vingança, fazer justiça com as próprias mãos, e aí vem toda essa desgraça que a gente vê que ocorre na TV. Então nós precisamos lembrar que em tudo isso, até que o Senhor volte, ou até que Ele nos leve, que a gente seja promovido, né, para a eternidade, nós vamos passar por tudo isso, por todas essas lutas, né, todas essas desgraças, essas tristezas. Mas em tudo isso nós devemos lembrar o quê? Que nós somos peregrinos neste mundo. A nossa cidadania, o nosso lar, a nossa verdadeira casa não é aqui. Nós que cremos no Senhor Jesus, o nosso lar, a nossa verdadeira habitação é na eternidade, junto e para sempre na presença do Senhor. Salmo 119, 19, diz que sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Filipenses 3, 20 e 21, se vocês quiserem anotar e ler em casa. 1 Pedro 2, 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, os descrentes, de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então nós somos estrangeiros e peregrinos, né, e devemos viver entre as pessoas de modo digno do Evangelho, né, glorificando a Deus e compartilhando a palavra, que é a verdade, que tem poder de transformar vidas. Então, quando descansamos e confiamos em Deus em meio às circunstâncias difíceis da vida, nós sabemos que Deus providenciará o livramento, que Deus providenciará a proteção, que Deus cuidará de nós, porque Ele está ao nosso lado. E isso deve gerar em nós um coração humilde e grato ao Senhor. Deus está sempre ao nosso lado. Abra sua Bíblia no Salmo 124, que é o nosso texto de hoje à noite. Salmo 124, verso 1.
Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é um Deus Criador, um Deus soberano, um Deus que reina, e obrigado porque o Senhor está ao nosso lado. Pedimos neste momento, graciosamente, que o Senhor nos ensina, por meio da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja trabalhar em nossas vidas, nos ensinar, nos encorajar, e que Teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria, entendimento, e nos ajudando a aplicar a Tua palavra em nossa vida cada dia. Entregamos esse momento a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então aqui o desprezo e o escárnio, conforme o Salmo 123, misturam-se agora com a ira, o verso 3 aqui do texto. Então se transformam em hostilidade explícita. Quando Davi começou o seu reinado em Jerusalém, ele sofreu ataques dos filisteus. Mas em tudo isso Deus cuidou, Deus trouxe grande livramento ao seu rei, ao rei Davi. Então este salmo pode ser um cântico de ações de graças de Davi ao Senhor por ter cuidado dele. Também quando Neemias estava construindo os muros de Jerusalém, as nações vizinhas ridicularizavam ele e o povo de Deus, e ameaçavam atacá-los. E as palavras de Neemias foram: nosso Deus lutará por nós. Neemias 4:20. Então essas palavras, nosso Deus lutará por nós, lembra os nossos versos aqui, 1, 2 e 8. Se Deus não estivesse ao nosso lado, o nosso socorro está no Senhor. Deus cuida dos seus. Então o que a gente vê nesse Salmo 124? Davi não se vangloria, Davi não se exalta. Eu consegui livrar o meu povo. Não. Davi ele é muito cuidadoso em dar o quê? Toda a glória a Deus, em glorificar a Deus, porque Deus cuidou do seu povo. Ele não conseguiu nada na sua própria força. Então ele dá toda a glória ao Senhor e nada para si, como muitos conquistadores fazem. Eu consegui isso, eu realizei isso na força do meu braço, eu consegui isso porque eu sou muito inteligente. Davi não fez isso. Ele magnifica a grandeza do perigo em que estão e da ruína da qual estão à beira. O verso 1 a 5. Ele dá a Deus a glória por terem escapado. Deus providenciou o escape. Deus trouxe o livramento. O verso 6 e 7. E isso encoraja o quê? A confiar em Deus. O verso 8. Nosso socorro está nas mãos do Senhor. Então, o Salmo 124... ele é um cântico que relaciona experiências do passado como um motor de gratidão e esperança. É algo que motiva, algo que anima ele a perseverar e a continuar em frente à sua caminhada na presença de Deus. E o Espírito Santo nos ensina neste salmo a olhar para os atos de Deus na história para encontrarmos ânimo em nossa peregrinação. Continuarmos a nossa peregrinação perseverando. Então nós encontramos ânimo em nossa peregrinação porque Deus está ao nosso lado. Porque o nosso foco, o nosso olhar está atento no Senhor. E isso nos encoraja, nos anima a perseverar, a ter ânimo neste mundo. Então meu propósito nessa noite é encorajar você a perseverar em sua peregrinação, porque Deus está ao seu lado.
Você que crê no Senhor, Deus está com você. Então, como peregrino do Senhor, como você tem agido diante das adversidades da vida? Você tem sido grato ao Senhor em tudo? Como tem sido as suas reações diante das adversidades da vida? E nesta noite nós veremos duas ações que confirmam que Deus está ao nosso lado. E a primeira ação que confirma que o Senhor está ao nosso lado é a proteção de Deus. O verso 1 a 5. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Senhor aqui, na língua original, Yahvé, significa aquele que existe. Deus existe. Deus não existiu, Deus não existirá. Ele existe, Ele é presente. Então Israel é um dos nomes da nação de Jacó, a nação até a morte de Salomão e a divisão, o reino do norte, que consistia em 10 tribos, sob Jeroboão, e o reino do sul, que era conhecido como Judá. Então, Davi reconhece, se Deus não estivesse do nosso lado, o que teria acontecido? Teríamos sido engolidos vivos, pelos nossos inimigos. Então, tais homens eram tão violentos que dá essa ideia de ódio e de serem inimigos que, como um animal, que iriam devorar eles. De tanto ódio, tanta maldade que havia nesses seus inimigos. Então aqui era um tempo de desordem, deterioração da alma por causa das ameaças de morte, engolido vivos. Se Deus não estivesse ao nosso lado, teríamos sido levados pelas águas impetuosas, águas violentas. Um possível retrato da travessia do Mar Jordão, ou do Mar Vermelho. Então, águas impetuosas são águas mortais, águas violentas. E Davi sentia que a sua vida estava ameaçada. Ele estava longe daquelas águas tranquilas, conforme o Salmo 23. E ele reconhece também que se Deus não estivesse ao nosso lado, nós não existiríamos mais. Então eles sofreram circunstâncias difíceis, passaram por adversidades, perseguições, ameaças, mas Deus estava ali presente. Teve situações que eles sofreram, que Deus permitiu, mas Deus não entregou o povo à sua própria vontade ou sob o domínio de outros povos, dos inimigos. Deus preservou o seu povo, Deus cuidou do seu povo. E Israel reconhece a proteção do Senhor, porque Ele estava ao lado deles, cuidando do seu povo. Então Davi contou essa experiência sem a intenção de trazer glórias para si, mas sim de engrandecer e glorificar a Deus. E isso revela o quê? Uma profunda gratidão ao Senhor. Ele cantou, ele contou isso como uma gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protegeu, o Senhor esteve do nosso lado, nós passamos por situações difíceis, mas o Senhor nos conduziu até aqui. Então veja como ele destaca a presença salvadora de Deus em sua vida, todas as vezes que ele repete a seguinte frase: se o Senhor não estivesse do nosso lado, e ele diz que Israel repita, reconhecendo isso. Então Deus já havia prometido a Jacó em Gênesis 28:15: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então era como se Davi dissesse: só estou vivo porque Deus cuidou de mim. Deus está do meu lado. Agora, o que esses versículos geram em você? O que essa palavra fala ao seu coração?
Você já teve raiva de alguém ao ponto de querer matar tal pessoa, devorar tal pessoa? Não sei você, infelizmente eu já tive. Essa era a sede que os inimigos de Israel tinham deles. Uma sede de matar, de engolir eles vivos. Então, ao estudar esse texto, eu tive o privilégio de lembrar coisas que Deus tem feito na nossa vida. Nos últimos anos, meses, situações difíceis que a gente tem passado, mas a gente não fica preso nisso. Como Deus me deixou sofrer, porque eu estou sofrendo. Não, são situações dolorosas em nossa vida. Mas a gente sofre, a gente tem saudade, mas a gente não olha para trás. A gente sabe o que aconteceu, a gente sempre vai lembrar o que aconteceu, mas a gente olha para Cristo. Em todo esse tempo, alegria, tristeza, a gente olha para Cristo. Deus esteve presente conosco. A gente não tem as respostas para os nossos porquês, A Bíblia não nos dá as respostas para os porquês Deus permitiu tais coisas que aconteceram em nossa vida. Mas nós temos a palavra que o quê? Que nos encoraja, que nos anima a continuar como peregrinos neste mundo, a perseverar com ânimo, focado no Senhor. Porque só assim teremos forças para continuar a nossa caminhada, até que a gente seja promovido à eternidade, ou até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. A gente não entende as coisas que acontecem. Teve situações que a gente ouviu, mas vocês servem, vocês isso, vocês aquilo. Não depende do que a gente faz. Não depende de nós. Deus é soberano. Deus está no controle. E Ele tem um propósito em todas as circunstâncias. E o propósito não é a nossa alegria. Não é o nosso bem-estar. Não é a nossa comodidade. Mas é que Ele seja glorificado em tudo, sempre. Que o nome dEle, por meio de quaisquer circunstâncias, seja conhecido e seja engrandecido. O Senhor, Yahvé, aquele que existe, sempre está ao nosso lado. Às vezes a gente ouve que pessoas dizem, porque Deus perdeu o controle. Ou, como já rolou muito na internet, frases e imagens, uma disputa entre Deus e o diabo. Quem tem mais poder? Deus é poderoso. O diabo não tem poder contra Deus. Ele é uma criatura criada pelo Senhor. E o fim dele já está destinado. Ele foi derrotado por Cristo na cruz. E sobre nós que cremos no Senhor Jesus, aceitamos Jesus como Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. E o diabo não tem mais poder em nossas vidas. Então, se Deus não cuidasse de você, talvez você não estaria vivo. Se Deus não tivesse escolhido você, você não escolheria. Essa decisão de escolha partiu de Deus. Eu nunca escolhi Deus. Eu, em toda a minha vida, até crer no Senhor Jesus, eu sempre rejeitei a Deus. Até que Deus, por meio de uma pregação da sua palavra, me convenceu quem eu era. Maico, você é um pecador. Deus me convenceu do meu pecado, do juízo que estava sobre mim. Efésios 2, 1-3, fala que a ira de Deus está sobre aqueles que vivem na desobediência. E Deus, por sua graça, me deu a salvação por meio do Filho dele, Jesus Cristo, que morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar. Isso é graça, é presente de Deus. Então isso nunca partiu de mim. Deus me convenceu de quem eu era. E eu reconheci, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de tantos anos ter rejeitado o Senhor e ter vivido uma vida totalmente fora do teu plano, da tua vontade.
Se Deus não o chamasse, você não estaria aqui hoje. E se Deus não enviasse seu Filho ao mundo, você jamais creria nele e você não seria salvo. Então, se você é salvo, é porque Deus te convenceu que você é um pecador, que você necessita de Cristo, necessitava de Cristo e precisava se arrepender e crer no Filho dele. Que é só por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo que você tem a vida eterna. É só por meio dele que nós temos acesso ao Pai. Não existe mais nada, nenhum outro caminho que nos conduz a Deus. Então, em todas as circunstâncias difíceis que enfrentamos em nossa vida, devemos crer que a mão do Senhor está sobre nós, está nos protegendo, está nos guiando, nos conduzindo. E essa proteção e cuidado de Deus deve gerar em nós um conforto, um descanso. Deus está cuidando de mim. Deus está comigo. Deus, está sendo difícil. Deus, esse momento da minha vida, eu não tenho mais força, não consigo mais seguir em frente. Me ajuda, me dê ânimo. Chega diante de Deus. Abre o seu coração. Fala, derrama o seu coração na presença de Deus. Nós vivemos num mundo onde tem pessoas violentas, sim, tem muita desgraça, né? Às vezes a gente sai na rua, será que eu não vou ser assaltado? Né? Será que eu vou voltar para casa? E a gente não sabe, a gente não tem essa certeza, mas nós devemos, né, caminhar sabendo que Deus está à frente. Deus está no controle, Deus está conosco. E mesmo em meio a momentos difíceis, homens perigosos, né, águas impetuosas, violentas, a gente pode o quê? Contar com o socorro do Senhor, com a proteção de Deus, com o cuidado de Deus. Então nós temos o inimigo, o diabo, sim, ele existe. E ele nunca avisa quando vai nos atacar. Mas nós temos a palavra que é viva, a palavra de Deus que nos instrui, nos exorta como nós devemos viver neste mundo. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. Como devemos viver? Devemos estar alertas, vigiando, orando. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Como? Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Pouco de tempo. Às vezes a gente acha que nunca vai acabar isso aqui. Um dia todo sofrimento, todo choro, toda lágrima cessará. Isso aqui é pouco, é um curto tempo comparado a tudo aquilo que, se nós que cremos em Cristo, iremos desfrutar na presença do Senhor por toda a eternidade. Dilacerados pelos dentes deles, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então Israel, ele louva ao Senhor pelo fato de ele ter providenciado um livramento para o seu povo escolhido. O socorro não estava na sabedoria ou na força deles, mas vinha do Senhor. Aqui tem a comparação, como um cordeiro tirado da mandíbula do predador. Deus não nos deu por presa aos seus dentes,
sugerindo que os inimigos não tinham poder sobre o povo de Deus, além do que lhes foi dado do alto. Então eles não podiam ser presa dos dentes deles, a menos que Deus desistisse do seu povo. Por isso eles foram salvos. Deus não permitiu que eles fossem arruinados totalmente. Também, como um pássaro, um passarinho, a palavra assim, quer dizer pardal, eles foram salvos do laço do passarinheiro. Nossos dias, a arapuca. Então os inimigos são muito sutis e maliciosos, montavam armadilhas para o povo de Deus, a fim de fazê-los pecar e ter problemas e prendê-los. Mas Deus providenciou um escape, Deus trouxe livramento a eles, Deus libertou, destruindo todas as armadilhas dos seus inimigos. E Davi reconhece em tudo isso que o socorro vem do Senhor. Ele confiava em Deus, sabia que o seu socorro, a sua libertação vinha do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro não estava na sua força, na força do seu exército. Então, em todo esse meio, os livramentos de morte, a salvação da vida, o desmanche de armadilhas, Davi convoca o povo ao quê? A bendizer o Senhor. Bendito seja o Senhor, que trouxe livramento. Deus nos trouxe alívio. Deus providenciou uma saída para nós. Se olharmos o nosso passado, nós vamos lembrar de momentos nebulosos, momentos difíceis. Nós vamos ter lembranças, mas nós vamos recordar como Deus nos deu forças, como Deus nos conduziu em meio àquelas situações. Como Deus providenciou uma saída, como Deus providenciou um socorro, como Deus providenciou alívio e conforto aos nossos corações, consolo em meio àqueles momentos difíceis. Houve tempos em que nós vivíamos presos, vivíamos cegos, vivíamos pecando contra Deus, vivíamos sob a ira justa de Deus. Efésios 2, de 1 a 3 fala isso. Mas, através de Cristo, Deus interveio em nossa história, como compartilhei antes. Deus agiu na minha vida, Deus agiu na sua vida. E por meio de Cristo, pela sua graça, Ele nos deu a salvação. Não será esse o maior motivo pelo qual devemos bendizer ao Senhor? A salvação. Tem algo mais valioso e mais precioso que a gente possa bendizer, louvar e agradecer a Deus do que a salvação? A vida eterna. Isso tem sido uma coisa que eu tenho aprendido a orar dia após dia. Lembrar quem eu sou. E que se eu não estiver focado, alicerçado, me alimentando da palavra, que é a verdade, eu vou viver uma vida que desagrada a Deus, que vai contra os princípios de Deus. E nós precisamos lembrar sempre, Deus, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela salvação que o Senhor tem me dado, que eu não mereço, mas é pura graça e misericórdia do Senhor. E isso deve gerar em nós gratidão. Sermos gratos a Deus. Louvado seja o Senhor, porque providenciou livramento para você. Louvado seja o Senhor, porque tu é rico. Diante de Deus, você é rico. Efésios 1 fala: o abençoou, louvado seja o Senhor, porque Ele o abençoou com ricas bênçãos espirituais.
tudo que há nesse mundo, toda a riqueza que a gente vê as pessoas lutando, brigando para ter e conservar, isso tudo vai passar. A nossa verdadeira riqueza existe no céu, que ladrão nenhum pode roubar e traça alguma pode destruir. Louvado seja o Senhor, porque Ele selou você com o Espírito Santo, que é a garantia da redenção daqueles que creem no Senhor. Romanos 8, 28 a 39, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou. Louvado seja o nome do Senhor, porque nada pode nos separar do amor dEle. Em 1 Coríntios 10, 13, Deus provê um escape. Então, até o dia da restauração de todas as coisas, nós teremos que conviver com todo esse mal que há no mundo, né? Com toda essa desgraça que a gente vê à nossa volta. Pessoas ansiosas, desesperadas, pessoas enredadas no pecado, pessoas que rejeitam a Deus, pessoas que vão ridicularizar você porque você é crente, você crê num Deus que a gente nem vê, mas pela fé a gente sabe que o Senhor existe. E Yahvé é aquele que existe. Foi assim com Davi, foi assim com os peregrinos, e é assim conosco hoje. Ridicularização, zombaria, perseguição. Então, o nosso socorro não está nas coisas deste mundo. A gente vê pessoas que estão frustradas, pessoas que estão ansiosas, com problemas, e buscam alegria nas coisas do mundo. Festa, bebedeiras, drogas, satisfação num homem, satisfação numa mulher. Mas isso é algo momentâneo, é passageiro. E cada vez mais isso traz desgraça, cada vez mais aumenta essa tristeza nas pessoas. E nós devemos louvar o Senhor, porque nos momentos difíceis Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Deus nos dá esperança. O nosso socorro está no Senhor, Criador e Redentor. Em quem eles buscavam socorro? A resposta de Davi se encontra no verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Onde nós temos buscado nosso socorro? O alívio? Onde nós temos buscado refúgio? É no Senhor, nosso único socorro, nossa única fortaleza. É o Senhor, porque Ele cuida de nós. O maior livramento que Deus proporcionou a você foi a salvação da morte, a condenação eterna por meio de seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz no seu lugar e ressuscitou, levou os seus pecados para que, crendo nele, você tenha vida e vida eterna. Agora, diante disso, qual será a sua postura diante de tal aprovação? Como você vai agir diante disso? Então, nós somos peregrinos neste mundo. É provável que você, assim como eu, está cansado, não aguenta mais toda essa desgraça, nessas coisas que a gente vê na TV. Às vezes está com o coração entristecido, quebrado, devido a toda a maldade que o ser humano tem feito. Muitos desgastes virão, porém temos uma nuvem de testemunhas que sobreviveram, não pela capacidade deles, mas pela fé no Senhor, porque confiaram em Deus. Essas pessoas se voltaram para Deus e receberam graça, misericórdia.
Essas pessoas oraram agradecendo e a oração delas foi transformada pelo Espírito numa poderosa métrica de gratidão e exortação expressa no Salmo 124. Então troque a ingratidão pela adoração e faça da gratidão um dos motores, algo que motiva você, que anima você a continuar a sua peregrinação. O Deus que se revelou em Cristo prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Ele é o nosso socorro e a nossa fortaleza. É o Senhor que nos protege, nos sustenta, nos guarda e guia os peregrinos. Por quê? Porque Ele está ao nosso lado o tempo todo. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, queremos Te louvar e agradecer porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor está ao nosso lado em todos os momentos, em todo o tempo. Ainda que às vezes parece que o Senhor tem nos abandonado, o Senhor tem desistido de nós, mas por meio da Tua palavra a gente sabe que isso não é verdade. Que realmente neste mundo passaremos por aflições, como Teu Filho anunciou, mas que cada um de nós tenha bom ânimo, seja perseverante e sempre focado no Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando, que o Senhor está no controle, que o Senhor nos encoraja, que o Senhor nos anima, que o Senhor nos consola, nos conforta, porque o Senhor entende cada momento difícil que a gente passa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos instrui, nos ensina e nos ajuda na nossa peregrinação neste mundo a vivermos de maneira digna do Teu Evangelho. Nós oramos assim gratos, em nome de Jesus. Amém.